Live. Hello, hello! Muito obrigada a todas as pessoas que se ali antes de mais. Desculpa o ligeiro atraso. Te espero amanhã tudo direito e pronto para começar mais um Talk Talks. E hoje eu tenho. Está pronto para bem. Temos Talk Talks com Mr. Walter Monteiro. Hello, hello! Hello! Acho que está atrasado. Não sei. Yeah, não está assim. Não, atrasado o lag, a chamada, whatever. Hello! Finalmente ao som. Hello! Como é que está esse dia de hoje? Tudo direito. Cansado, mas tudo direito. Cansado, mas animado? Cima tá flado? Yeah, exatamente. Mais um dia. Exato. Antes de mais, muito obrigada por aceitar fazer live com nós. Não, obrigado eu pelo convite. Nós é super fã do trabalho, especialmente ele. Muito obrigado. Da imaginação, da criatividade. Antes de, tipo, desde muito tempo, digamos assim. Muito obrigado. Então, é um grande prazer ser ali com o Bo. Então, como é que está? Nesse momento, você na Portugal ou você na Cabo Verde? Não, nem um nem outro. Oh, wow! Nesse momento está no escuro na Holanda. Oh, wow! Many hours ahead. Yeah, chuva todo dia, frio, all good. Ui! Esse. Nós também, nós só com cozinha de frio ali, por isso que tem esse lenço ali. Assim. Ninguém vai ver. Yeah, exato. Então, depois de começa, para quem é que sabe, Walter Monteiro, qual que é o trabalho que você faz? De que maneira que você está abençoando na área artística? Você pode falar para quem é que... A mim está fazendo muita coisa. Se me dura que gosta de labels, de rótulos, designer. Não, mim é um criativo digital. Para mim, 99% de coisa que está fazendo digital. Me está fazendo coisa está desenha, ilustra, está anima 2D, está faz edição de vídeo, está faz motion graphics, está escreve, está faz design, graphic design, que ela que foi minha formação acadêmica, multimédia e graphic design. Por isso está fazendo coisa, por isso que ela já baixa a cadeira. Por isso que ela por isso que a gente está falando sempre, é um criativo digital, está fazendo coisa. Nice. O que está na cabeça, não está fazendo. Acho que na inglês pode falar um digital-based visual artist. I'm a digital jack of all trades. Creative jack of all trades. Nice. Não gosto de que lá. E você pode falar que começa a jornada criativa, tipo na boa infância. O que influenciou mais teu? Primeira memória que tenho de desenho e apaixonado por desenho, tinha 5 anos, antes de primeira classe. Foi 5 anos eu desenho a Tartaruga Ninja. na pré-primária, na creche, na altura que era primária, na creche, desenha a Tartaruga Ninja, fazia um círculo, fazia aqueles 12 riscos, bola, tipo, o Tartaruga Ninja, tudo contente. E desde então tem sido sempre corre atrás de novos paixão, novos interesses. Foi com 5 anos foi começa com o desenho, com 7, 8 anos foi quando Aladdin saiu de Disney e na televisão parecia behind the scenes que primeira vez que me com 7 anos, primeira vez que hoje a fazer desenho animado, que é flipbooks, desenha, então foi tipo, I want to do that. Com 8, 9 anos foi quando hoje pela primeira vez que é o primeiro filme que marcou na minha cabeça foi Terminator 2 e marcando a nível porque eu sempre gosto de behind the scenes, que ela que influencia a coisa que está fazendo.
Estava todo já aquele behind the scenes, que se fazia, que esse puppet, tudo que inova com o 3D na altura que James Cameron fazia, aquele 3D. James Cameron? Yeah, James Cameron. Com o 3D, aquele Liquid, aquele Terminator, aquele coisa lá fascinante. Com 9, 10 anos foi quando veio cinema a primeira vez. 9, 10 anos. Foi dois filmes que marcaram até hoje. Space Jam, que implora mais dinheiro para mim com o irmão hoje, e Toy Story. Foi dois filmes que blew my mind. Com 15 anos foi quando um chat com desenho animado começou a tocar, um chat com Santa manda boca para a história e decidi já criar a minha própria história. Então a primeira vez que eu comecei a escrever alguma coisa foi com 15 anos. E depois, com 17, foi quando me apaixonei por um programa que até existe mais, que agora é a Adobe Animate, mas antes era a Micromedia Flash, para hoje Happy Tree Friends online, na computador de escola. E minha colega falou, que ele está fazendo na Flash. Tipo, yo, that's cool. Depois descobri que, para a universidade, descobri que Flash era para fazer sites também. E depois eles mostraram, mas não, Flash também está a fazer jogo. Então que ela sempre foi um paixão, um jogo. Então fazer coisa, jack of all trades, master of none, but many of times is better than none. Aquela coisa que fica na cabeça. Espetáculo. Aquela que não gosta, um artista multifacetado. Eu criei ali na Cabo Verde. Não. Me nasci na Portugal e nasci na Portugal, filho de primeira geração imigrante nascido em Portugal, 85, que é a primeira geração 80, 85, 80 a 90, que é a primeira geração, se nunca se enganado. Vive, estuda, trabalha em Portugal, tem 30 anos. Depois, como conheci a mulher Ana na universidade, na Caldas, com 30 anos, eu decidi, eu ensino bem para Cabo Verde. Como era para bem para outro Cabo, mas depois cada então foi tipo, what if we look backwards? E já tinha um X ideia na cabeça, então tive uma conexão muito, muito aleatória, que foi que a primeira tipo, isso, então, aquela que decidi na 2015 veio para Cabo Verde. Ok, nice. Você até falava e que ela tudo lembrante de alguns também minha infância, mim, e em termos de desenhos animados que inspiram sempre foi X-Men. Yes! X-Men. Mas tem um X que tem que fazer um X tatuagem. Mas aquele desenho animado que mais inspirou na minha vida foi um que conta sempre que a história ali. Conta que a história ali, que fala com os jovens criativos, etc., para follow your dreams. E eu sempre foi uma luta, certo? Que me tinha 8, 9 anos também. E então saí da escola, tinha SIC na Portugal, então saí da escola, veio para casa, faz por 3 e meia, dava aquele espaço de desenho animado. E minhas colegas gozavam comigo. Em vez de você brincar, botava para hoje desenho animado. Tipo, bebê, desenho animado, Mas aquele desenho animado em particular, 2 anos depois, que os mesmos colegas faltava escola para hoje a evolução daquele desenho animado, era Dragon Ball. Estava fixado na Dragon Ball mesmo, tipo, Goku com Bluma, tipo, e depois evolui para torneio de artes marciais, e depois vem Dragon Ball Z, e depois foi que a explosão de Dragon Ball Z, putz, saí de escola para hoje Dragon Ball Z, mim naquela altura, já estava na sala capitalizava, bolo na escola era 50 escuro, na altura ainda era escuro, a fazer desenho animado, a fazer desenho de Tenshin Han, Goku, etc. Vendeva 25 escuros, 50 escuros, para comprar bolo. Aconteceu 2 vezes, mano. Foi fixe. Empreendedorismo. Não, foi fixe. Foi um dia. Yes, I told you, this is good. Não, mim sempre foi um devorador ávido de desenho animado. Minhas colegas na Cabo Verde Liceu, mas na secundário, na 7º, 8º, 9º, 10º, então gozava eu comi, para mim passava vir até hoje a Cartoon Networks, então consigo até hoje qualquer episódio de Tom and Jerry, qualquer episódio de Dexter, Samurai Jack, Looney Tunes, tudo isso, então consigo
praticamente fica na cabeça, então consigo flag que se falas no momento. Essa gozar comigo, tipo, tu estás a dizer as falas antes de eu dizerem, te devorava aquele coisa lá. Depois Cartoon Network vira para 24 horas por dia, então começa a ter a teoria que é animado antigo, anos 70, 80, então te viciava naquele coisa lá. E eu, Favinha, big friend from way back. Hey, hello, muito obrigada pela sua presença. Só queria abrir aquele espacinho ali para falar. Toda pessoa ali pode se à vontade para fazer perguntas. Olá, sim. Tem caixa Olá, né? de perguntas lá de baixo. Você é junto com o Cindy? E a Cindy foi minha colega de quarto. Oh my God! Yeah. Me, Cindy, okay. Lunas, no partilha quarto. A Mônica, que gosta de estar que está canta com a Cássia, esqueci. Tipo, tudo caldas. A Cássia amanhã? Yeah. Mônica foi nossa colega. Mônica não sofre, nunca tinha documento naquela altura lá. Bom, só um cheirinho, próxima semana é com Cíntia. Mas que Cíntia, já é não. Próxima semana. Cíntia não. Não, Cindy. Sorry. Com Cindy. Então também sabemos hoje a live de Cindy. Eu nunca com hoje a Cindy. Cindy tem mais de 10 anos. Mais de 10 anos que eu hoje a Cindy. 13, pelo menos. Então, próxima semana. Cindy é um artista que está sempre dando muita força. Muito obrigada. Cindy, e ele me quis. Cindy foi aquela pessoa que Cindy era aquela pessoa que dava meio raiva na escola. Para mim, Cindy era eficiente demais. Me sempre foi preguiçoso, deixa coisa para último hora, e Cindy, um mês antes de aula acaba, já tinha tudo fechado. Já fiz trabalho já final. Muito bom. Eficiente demais. Muito bom. Ok, e... só para dizer que interri, obrigada mais uma vez. Tem um caixa de pergunta. Para fazer pergunta para o Walter, fazer pergunta de qualquer dúvida. À vontade. Minta fala, tio. Qualquer curiosidade também que eu tiver. Queria na caixa de perguntas para sempre poder ter foco e poder responder depois, mas Walter. À vontade. Alberto, minha patrona. Ok. Ei. Então, Walter, yes. Uma coisa também que eu gostava de saber é quando é que você começa a fazer os OCs? Ok, para quem não sabe, OC é Original Character. Atenção, atenção. Você fala de Ilustra, Original Characters. Yeah. Não. Para pouco tem alguns OC. Não, por acaso nunca tem nenhum OC tipo de histórias que cria. De que essas histórias ainda nunca desenha nenhum desses. É estranho. Tem um monte de coisa que escreve, que lança ainda, mas ainda que desenha nenhum desses. O que é que faz é a adaptação de fotos, que é os retratos, e que os outros que tem lá, que tem no Instagram por acaso, bem de uma coisa que eu adorava de fazer, eu gosto, nunca tenho tanto tempo, que é challenges, creative challenges, que então lançava na Popcorn Arts, que começa a te apaixonar por eles na 2013, 14, com o Speed Paint. Então, eu adoro aquela coisa de, here's a challenge, ali, tem 15 dias, uma semana, 3 dias para fazer. Então, que ela é tudo, que ela é histórias que cria, simplesmente é algoritmo, entre aspas, foi tipo, sei que ali não bem desenha aquele. Ok. Mas as personagens mesmo de minhas histórias, ainda não. Próximo ano, 2024. Já são 2024. Então, aquele Alien, já parece uma pessoa ali, um shout Ana, out sim. to Miss Aja. Não, aquele Alien. Amazing creative that we're talking with. Thank you for coming. Missa fala de um que está parecendo uma bucria através de prompts. Sim, aquela. Alien. Nunca estou considerando aqueles lá original character. Original character para mim é um que tem que viver numa história. Okay. Que você faz um cartoon, um BD ou um livro. Que ela foi simplesmente um prompt, basicamente, que foi num challenge para... Como é que é o nome?
Popcorn Art, que na 2015, desculpa, só fala Kelly, certo? Exato. Sim. Yes. Ele foi de um prompt que fazia como queria pôr mais alguém para envolver na grupo, mas o grupo salta morreu um pouco. Então desenvolvi uma lista de 12 personagens, 31 cenários, armas. Então era conforme o aniversário, botou já qualquer número. Se nasce entre mês 12, ok, mês 12 terá um anão. Que dia que nasce? Nasce no dia 22. 22 terá um feiticeiro. Então vou ter que desenhar um anão feiticeiro, por exemplo. Então de meu foi aquele, foi um tritão, Murfold, num cenário cyberpunk, com mistura de cosmic horror cenário. Então fazia aquele. Aquele prompt lá em nome de Coacho. Não, Mickey cria. Foi na Popcorn Art. Alguns na Popcorn Art, da 2016. Where is that? Looking forward. Como aquilo tá parecendo. Deixa eu... Aquele foi quando? Aquele foi na 2019. 2019? Ok, 2019, então se atrasado. Ok, please, depois manda um link. Sim, minha certeza, na Popcorn Arts. Me como Cristiano põe como moderador de Adura. Deixa eu procurar para conhecer. Para fazer uns X desafios de que lá, tipo, fazer uns X de que tipo de desafio semanal. Houve altura que não está a fazer desafio semanal, que era tipo, ok, 5, por exemplo, que ele é um desafio semanal aqui no Fuzzy, que é botar escolhe um de que é lá, sorry, minha phone está tudo está tudo broken. Não foi direitinho. Yeah, então que ele era um desafio semanal número 3, que não curtia a teoria que ela, assim, não falando, curti a teoria que ela, só bem para push against para fazer mais, nunca se encontra aquele prompt. Para mim foi uma coisa, por acaso foi uma coisa fixe, foi uma coisa que na altura tinha alguém participa, para mim foi e foi uma coisa engraçada, e tinha gente que estava só minha aquele, mesmo gente que desenha, foi fixe hoje a ser envolvimento naquela gosta, na meio de tanta coisa que partilha na Popcorn Arts nunca se encontra. Mais tarde. Ok. Depois então, de partilha. não avança. Então, gostava para buflava nós e tipo, nesse momento que eu trabalho com muito coisa, 2D animation, ilustração. Muita fase. É coisas que embate aprende fora da universidade, como Mickey, coisa que a falava que está na Cabo Verde e está a falar de alunos, 80% de coisa que está fazendo nível profissional nunca aprendi na universidade. Aprendi para mim mesmo. Para mim é um autodidata e mim é um defensor de bem atrás daquilo que eu vou querer. Então, bem para um curso, que aprende coisa que eu queria, naquele último ano de curso, começa a mergulha mais no desenho, depois começa a mergulhar ainda mais na motion graphics e video editing, e depois entra 2 anos depois de sair da universidade, entra numa empresa de animação, foi uma história do caraças para conseguir entrar, entra num estúdio de animação, trabalha durante 2 anos lá que aprende básicos de animação, After Effects, etc. After Effects não sabia. E depois foi tipo, ok, coisa que eu queria fazer, eu queria melhorar a minha ilustração. Então, em 2013, começa a fazer, entra num grupo que é chamado Daily Speed Paint, todo dia sai 5 prompts, tem que escolher um e tem 30 minutos para fazer uma ilustração. Então, que ela foi um challenge, tipo, ok, em 2014, fazer um challenge de deixa-me hoje, assim, eu conseguir fazer todo dia, durante o ano 2014. E na 365 eu faço 290, o que é muito bom para mim. É 9 meses que eu tenho enganado quem trabalha, e minha evolução, se hoje aquele primeiro speed paint para aquele último que faz, e foi tipo imenso. Foi mesmo naqueles dias que eu queria desenhar, foi tipo, ok, ainda tem aquele vídeo de aula. Sim, que era outra coisa que faz, que Flávio só falou, sorry, Botei que guiar para mim, não está devagar, tio. Botei que guiar na minha... A mim, se você chanta, fala durante 3 horas. Não, não tem problema. Então, botei uma aula de Photoshop, não, né? Tem uns 13 ou 15 no canal de Illustrator. Para mim,
é uma coisa que empanha desde cedo na universidade. Foi uma frase que tinha professor de marketing que estava num trabalho qualquer, que o conhecimento só cresce quando é partilhado. Então, aquela coisa lá na cabeça. Yes. Então, a mim, como empreendi, se eu falar, empreende 80% de coisa que estou a fazer a nível profissional, empreender fora da universidade. Na universidade, parece uma cultura que que Cindy fazia parte daquela e Lulas também, que foi, nunca tinha internet bom. Então era tudo através de tráfico de CDs e DVDs, certo? Lulas mostrando que Lulas foi a pessoa que deu aquele, já ouvi aquele novo de Valete. Tipo, não, ok, here it is. Mudou a minha vida, aquele de Valete. Dunk de Kanye West. Malta se partilha DVDs de Gnome Workshop, que te aprende. Qual é o cinema 4D? Qual que é outro? 3D Max. Te aprende ZBrush. Te faz download na net de minhas colegas de Photoshop, de ilustração, Feng Shui. Teu ilustradores que nunca conceba. E depois que começa a consumir. Minha padrinha de minha filha gozava de eu comi naquele último ano de universidade. Na última ano de universidade era tipo, digo que cresci? Não, você fica na casa, não é o tutorial, né? 2, 3 anos só consumo tutorial de tudo e mais alguma coisa. Só mais ilustração e de After Effects, mas tinha um... não sofria, mas nunca tinha internet. Não tinha internet de 10 mega para 6 computadores numa casa. Catana parada. Então, me é teu defensor de partilha conhecimento. Se você sabe alguma coisa, partilha. É a razão pela qual minha grande benção foi Procreate, que é a minha ferramenta de direção para desenho digital, que te grava automaticamente o processo de desenho. Então, com 12 cliques, você exporta tudo o processo de 30 segundos a horas, que ele está com pressa para 30 segundos a 2 minutos. Então, tudo que está fazendo, está partilha aquele processo. E que lá, acredito também funciona a minha favor, principalmente a partir de fim de ano passado, com o nascimento, com aquele rising, está faltando um termo certo, de arte de inteligência artificial, AI art. Tem alguém que usa AI art, muita usa como prompt generate para ajudar a guiar coisas, mas houve no início de ano, era toda a gente a partilhar aquele retrato, AI, etc, etc. E Simão falou um colega meu, Favinha, que sabe ali, dentro de meses, também tem ser tão techy como um quadro, que esse quadro tu compra na loja de chinês. Quadro com cenários todos tipo clichê que tem uma essência, certo? Por isso que me sempre então partilha nesse processo que é tipo, here's all my process. E se me Flávio Fá 10 anos atrás decidi começa a fazer tutorial de Photoshop, ensina Photoshop, simplesmente, assim que você aprende, que ali botão X, Y, Z, ensina-te a mexer na After Effects, também fazer animação básico, aprende ferramenta, e depois não para. E se assim tiver bad, já passa 10 anos. Coxinti não, de certeza ainda é útil. Não te espero, mas sim, me partilhava isso com os ex-alunos na universidade, tipo, senhor Scripper, prende-se ali, de graça, só checa. Já o Photoshop você onde é que está? Na YouTube, na né? GRM Works, na YouTube. É só procurar GRM Works, botei na playlist, botei de After Effects e de Photoshop. Ok. Minha é um livro aberto. Agora, por exemplo, gosto de entre... Eu espero que ele dá After Effects. À vontade. Nunca tem... GRM Works. Minha primeira coisa que está fazendo, quando estava na Cal Verde, um X pessoas, porta-se aberto ali minha empresa, no escritório, com na porta bem pedir ajuda se você quiser. Houve uns 3, 4 pessoas que bem com na porta, tipo, houve quem traz feed para nós, feed para saber o que se queria fazer no mundo artístico. Então, tipo, o que eu queria fazer? Então, Filipe e Joel, te guias, tipo,
E eu faz aquele, se eu querer aprender desenho, faz assim, faz isso. Conhecimento só cresce quando é partilhado, por isso. Exato. E de tudo que esses projetos que você participa, assim, então você foi professor, né? Não, já foi. Foi entre fim de 2018 até 2021 que estava a dar aulas como professor convidado na Universidade de Santiago, na Somada e depois na praia. Nice. Yeah. E você foi professor do que exatamente? De animação e de pós-produção audiovisual. Audiovisual e pós-produção. Nice. Sim. E já vou fazer muitos trabalhos diferentes. Já uma ilustração, animação de fotos, já tudo de motion, muito que nem gostei. A minha artista massa trabalha como... Sem problema. Gosta de digital, mas nunca é muito direito. Digital bem fácil para mim vendo um meio que nunca tinha dinheiro para comprar material. Foi a primeira coisa que minha mãe falou quando eu tinha 15 anos, falou que queria ir para artes. É muito caro, não tem dinheiro. E então, o que chega digital, que foi minha colega Zé, tinha aquele primeiro digital pen, que era Wacom, que mexe naquilo, foi tipo, yo, this is amazing. E depois... e depois, o último ano da universidade, sabe, trabalhava na call center, comprou um de 100 euros, um cozinha white brand, off-brand, começa a dar os primeiros toques na digital, depois comprou o primeiro Wacom Bambu, 70 euros, e começa assim. Obrigado, Cindy. Humilde não sou. Desculpa, não são tão... Sem problema. Se me falar, guião para você não está falando, está devagar todo. A mim queria perguntar sobre os trabalhos, algum que deu mais e acha uma pergunta trabalho preferido ou método de trabalho preferido e programa preferido é uma coisa muito difícil para artista. Acho que esse tipo de pergunta é extremamente difícil de responder. A mim está falando a mim. A boa executar, já ter uma opinião de qual que é melhor para boa. Ferramenta, para mim, nesse momento, para desenho, é Procreate. Yes! Ele é minha preferida. Anteontem, ou seja, 23. Ontem sei Procreate Dreams, já compra, que é versão Procreate que gosta de pôr e fazer animação. Já instalo, nunca tive tempo para mexer. Esse fim de semana ali também começa a mexer para mim. Tem tudo lá. Para vídeo. A minha já tem mais um ano que minha iPad estraga, nunca posso Procreate, mas tipo aquele aqui, aranha chuchu. Tudo que os trabalhos digitais que estão na minha página, que as colagens digitais. Procreate é mágico. É mágico. Yeah. Yes. Obrigado, Alberto. História. Para o momento conta a história até amanhã. Pode contar. Alberto foi a primeira pessoa que tive que foi quem tive contato, que entra em contato comigo de Cabo Verde, de artista, na 2013. Não estava naquele grupo de Speed Paint e Alberto estava lá. Alberto entrou em contato comigo e eu vou cabo-verdiano, não sei o quê. Me falou, ia descendente de cabo-verdiano, estou na Portugal. Depois não tem um grupo só com cabo-verdianos artistas. E foi lá que ele põe na Popcorn Art. E foi lá que foi tipo, I never knew more people from Cape Verde. Então foi uma conexão depois com Alberto adicionando a Popcorn Art e lá que encontre que esse titã de ilustração calverdiano. Que as duas que hoje aqui foi tipo, what the fuck is this? Um hoje sai, um hoje Iris. Eu assim, ainda hoje, então fala com esse tipo, cabeça baixa, que a única vez que eu tive com Iris foi na maio desse ano que eu estive lá. Eu tive com ele, foi tipo, antes de um mês se sinta com o um mês se fala com o para mim, já dura aqui no curso online, e finalmente se sinta com ele, foi tipo, like, oh my god, there you are, tipo, coxa um daqueles ídolos de ilustração,
mesmo coisa com o Sai. Sai, a primeira vez que me conheci Sai foi crazy para mim. Sai, sei de Cabo Verde no mesmo ano que me veio para Cabo Verde, se nunca se enganado. Oh. E um conche Sai pessoalmente, ao que bem passa férias, que lá estava na Palácio de Cultura, parece lá, foi tipo, yo! There you are! E foi tipo, sabe, com esse binder, com um monte de ilustração, foi tipo, hoje aquele tipo, like, em cima abre baú e hoje aqueles relíquias, tipo, yo, what the fuck? Yeah. E depois foi conexão com uma pessoa que ainda hoje está chamando de Wizard, foi com o Cristiano, que é mago na lente fotográfica, conexão com o Buda, com o Busy, e começa de linha conexão de site na Rotterdam, e até hoje tem 12 meses e meio e quase 13 não consigo coordenar para andar até com ele. É normal. Vinícius, eu só desculpa, eu tenho um não problema. worries. Tem que pôr coisa gelada. Nunca purifica o tempo sem coisa gelada no rosto. A mim também ajuda. Sem problema. Vinícius, aquele é estratégico. Eu conheço que hoje. Eu sou de tweet de Looney Tunes. Ninguém repara, é normal. Somos humanos. Yes, eu espero a próxima semana. Próxima semana não trago ponto já. Esperemos que ainda somos. Yeah, eu sei como ser humano normal. Eu sei como é que isso é. Ok. Espetacular. Então, é super, super bonito aquela maneira que você fala sobre outros artistas. Não, mas é verdade. Houve um artista aqui em Conche, pessoalmente, que também hoje em dia é um daqueles supra-sumo de arte tradicional para mim, crioulo, descendentes de crioulo, que um fulano vê tipo, eu tenho uma inveja saudável tua. E ele disse, inveja é uma palavra feia. Eu disse, não, é aquele tipo de inveja que faz-me querer ser melhor por olhar para o teu trabalho. Que foi Luís Levi Lima. Um concerto na 2007, que esse fazia na Palácio de Cultura, que é junção de 4 titãs. Foi Luís, Miguel, Davi e Abrão. 3 irmãos e um sobrinho. E hoje é que esse quadro, tipo... pessoalmente foi tipo, yo! Hoje pai e filho trabalham, Luís e Miguel, foi tipo, crazy. E Luís é um fã mesmo, tipo, tu tenho inveja de como tão bom tu és, mas uma inveja que me faz querer se fazer melhor. E foi um bocado para Mori Luís que começou a fazer retrato. Para mim, que até conseguia fazer retratos quando deve ser até 2018, 2019. E antes de pandemia, comecei a tentar fazer retratos sem medo, e depois de pandemia bate, então forçado fica na casa, começa a fazer aquele doodle a day e começa a atacar sem medo retratos e aos poucos começa a craft my art. Tem que ficar uma série, né? E depois evolui para outra coisa e depois também parado, nunca sabe. Não tem algumas perguntas ali? Por favor. Yes. Eu tenho uma pergunta da Ana Lisboa Makeup, que fala sobre as tuas histórias. Quais histórias está ela? O que é que queres saber? A Ana sabe. A Ana é minha mulher, ele é... Desculpa, tem que ser a linha aqui. A Ana é a primeira linha de crítica que a gente busca sempre. A Ana é aquela pessoa que... She's a nerd, acima de mim. Ele foi coisa que fica fixado na semente, acima de tudo. E a Ana, ele é a minha primeira linha de crítica que a gente procura. Primeiro, ou quem tem aquela ideia mais solta possível, quem ainda quer ser formado, é um protótipo de um protótipo, tipo, eu estou com uma ideia de fazer assim, assim, assim. E ele é primeiro tipo, funciona, não funciona, e depois, não está bem, então volta tipo, ou que criança fazia um desenho, tipo, eu tento ler isto, então começa a ler, já acordar na meia de noite, tipo, eu ouve só isto, diz-me se faz sentido. Mas, haja limites. Não há limite. Mas, se você comigo, tem que apanhar cultura. E minhas histórias, entende eu,
Só fala com a Ana agora há pouco, amor. Num processo de reorganiza, reestrutura, que eu uso na minha vida, etc. E um de que é põe um ponto final no projeto. Tipo, tem que usa que está na gaveta, que apanha pó, tem mais de... Aquele mais antigo tinha 15 anos, quando começa a escrever, nunca terminei. Então, com 38, então, tem coisa que fala na brincadeira, tipo, se lança, se termina todos os livros e lança um por ano, mesmo que as pequenas histórias, então demora 13 anos para lançar livro, todo ano. Which is amazing, ou não, dependendo de crítica e qualidade, certo? Bom, meninos, tem que falar, já tive privilégio. Sim. E aquela outra coisa que eu tipo, se corre risco de, com tanto alguém que já mostra a minha história, que já me passa, já me partilha, então corre risco de simplesmente coisa sair online antes de conseguir pôr à venda ou distribuir. Mas pronto, já. A metade chama online também é uma maneira de distribuir. Não, a minha intenção é aquela. A boa já vou ler aquele que lança agora na abril. Vou começar a ler, certo? Yes. Já está na página 162. Ah, então já está mais da metade. Ok, cool. Yes. Já está mais da metade. E agora também parte... Claro, tem dinheiro para manter alguns personagens preferidos lá. Ah, isso, é isso. Agora que chega a parte que não gosta. Agora a entrevista é reverte. Agora se mim que te perguntou. Coisa que tá até gosta de coisa que você lê. A mim, sinceramente, é a primeira vez que eu estou a ler algo do gênero, como a mim, caí super into horror. Que horror. E gosta de que bom. E para mim, imagina que eu, principalmente a mim, tem uma mente super criativa e imaginativa. Então, na hora que eu estou a ler, eu imagino exatamente se minha sala. E, na princípio, já vou, claro, não estou começando a ter uns pesadilhos. Good! Muito bom! A minha mente é too much. Então começa a ler e falo, calma, não pausa. Então eu tenho favorito, certo? E de que as 8, qual que é o favorito? Qual que é a história favorita? Catarina, ok. Eu achei ela muito badass. Que é uma coisa interessante para mim. Contexto, para quem entende. Me inscrevi um livro. Comecei a escrever na... desculpa, Júlio é extremamente cômico, apesar de já não saber qual que é esse final de antiga aquilo. Então contar a história de tudo isso, se quiser. Na 2012, um colega meu partilha comigo um texto que estava a fazer, escreve fanfiction de Walking Dead. E mais atrás ainda, na 2010, a Ana estava grávida, estava com a Ana, estava a forçar a Ana para grávida este ano, para ajuda com musculatura, etc. E no passa na FNAC, que é ainda o destino predileto de bem para hoje, sinta para ler livro. E na meio de que esse livro de que estava a vender, estava uma pilha de um livro que a mim hoje, aquele título, a primeira coisa que me veio na cabeça foi This is Stupid, que é Guerra Mundial Z. Não sei, tipo, Guerra Mundial com Z. I know that. Yeah. Tipo, Guerra Mundial Z, isso é estúpido. Não faz sentido zombies. Nunca até gostava de zombies. Zombies era a coisa mais estúpida que você podia pensava nele, certo? Mas, como me prende desde muito cedo, first you see, then you criticize. Ora, primeiro buta consta, depois buta critica. Então, decidi para o livro, hoje na back, começa a ler aqueles reviews, e hoje um review de Simon Pegg. Simon Pegg fazia um daqueles melhores filmes de zombie que já hoje, que é Shaun of the Dead. Know that name? Yeah, Shaun of the Dead. Tipo, Simon Pegg está a falar bem. Depois hoje, que ele sobre autor, e Max Brooks, ele era escritor na Saturday Night Live. Inconsci que é o nome Brooks. Eu disse, ok, então um escritor de comédia de Saturday Night Live escreve um livro de zombies que is praised by a lot of people, bestseller times. Ok. Claro. Yes, okay. Não. Já falei que ele não está falando. Compra livro que é livro muda a minha visão de
livros e de histórias para sempre. Como o Max Brooks, ele é tão bom a escrever aquele livro lá, nesse filme é uma porcaria. Max Brooks escreve um livro tão bom que uns anos mais à frente, hoje, uma entrevista dele, que recebe um telefonema de um coronel americano para falar numa conferência de guerra e estratégia, e ele falou, se calhar você enganar, para mim escreve um livro de zombies, nunca escreve um livro de guerra. E aquele coronel falou, não, a Bobo escreve um livro de World War, parentheses, Insert Your Crisis Here. Para mim, ele escreve um livro sobre decadência humana e decadência de estrutura da sociedade humana. Que a coisa ela fica na cabeça, foi tipo, dor. Quase todo ano eu leio aquele livro de novo, para mim é amazing, amazing. E minha colega escreve um fanfiction de Walking Dead, e perguntou o que é que está acha, eu disse, está fixe. Ele falou, não, pô, tu és sempre boa crítica, o que é que tu achaste? Dá-me a tua opinião. E começa a desconstruir tudo o que é que escreve, tipo, isto não poderia acontecer assim, tu não querias fazer assim, mas escreve na primeira pessoa. E depois disse, tu percebes disto? Eu falei, tipo, tens de ler este livro, me pega no livro, tipo, tens de ler este livro. Mas é tão bom, tipo, é muito bom. E engraçado para mim, compra livro na fevereiro de 2010 e na outubro de 2010, Walking Dead, a série, estreou. Que foi espetacular, já estava tipo fixadíssimo. E então, com a minha colega, falei, e se não escrever uma história junto? Bata melhor. Só que, entretanto, a vida acontece, passava-se escusas, passa 2 anos, é que eu falo nada, tipo, então, oficialmente estou a dizer que eu vou continuar a história. Eu mesmo, deixa-me escrever. E, como não tenho 2 histórias, já tinha 3 histórias, começar, nunca terminar, foi tipo, então hoje as minhas histórias, nos livros, tipo, um alpinista que queria subir montanha, certo? E que as histórias, primeiras histórias, não curtisse tanto que nunca se sinta, mas está preparado para contar ainda. I love the concept, não adoro aquele conceito, não adoro tudo coisa que inventa, aquele mundo que inventa, mas ainda nunca se sinta, mas está preparado para escrever ainda. Então foi tipo, ok, deixa eu escrever um mais fácil para mim. Então começa com Dia Zero, que é meu livro de zombie thriller. Então, como homenagem a World War Z, me fazia um desafio na minha cabeça. Como World War Z é histórias de várias pessoas que passam por aquele apocalipse zombie, me decidi, ok, se escreve várias histórias, às vezes uma única história de um personagem que é mim num mundo. Então, funciona. Então começa a escrever que histórias separadamente e depois foi tipo, ok, isso não fazia, ok, é uma antologia, esse tudo desenvolve à volta de um único evento, mas isso não fazia time skip. E se uma história começa 12 meses antes, uma história começa no dia mesmo que tudo acontece, uma história acontece 370 dias depois, 3 meses depois. E depois, ao mesmo tempo, como usa aquele como um tipo, um ginásio. Para começa a ler tudo história, tudo, é 8 histórias no livro. Tudo esse tem uma narrativa diferente. Uma forma de contar a história diferente. Mesmo uma voz de diálogo diferente. Exato. E tinha uma pessoa que estava grande ajuda na altura que estava a escrever, 2 pessoas, que era Vânia Almeida e Luena. E esse sabe, seu nome também está no livro. Tem esses nomes com cheiro no livro. Tem homenagem. Claro. Não, tem que ser homenagem, certo? E então, houve uns histórias que Vânia falou, tipo, não está curtindo de maneira que você escreve mulher. E eu falo, como assim? Como assim? Eu falei, não, tem autores que te escrevem mulher, mas esta escreve da força masculina. Eu disse, não. Maneira que masculino ou frágil demais? Uma maneira que tenta ler livros escrevidos para um homem por causa de que a mim que nunca entende coisa que eu queria falar, coisa que está falando para mim. A mim que consigo escrever uma história sem 2 coisas acontecem. Sem sabe se eu conseguir hoje na minha cabeça tudo que se escreve, então escreve história, se mantém hoje uma série ou um filme. Então hoje que é cena,
acontece aquilo, acontece aquilo, acontece aquilo. E dois, enquanto eu consegui escrever nada, enquanto nunca conheço personagens. Quem conhece personagens? Então, nesse personagens, tudo isso é inspirado na pessoas que conhecem, inspirado e esse tem voz de mistura de que as pessoas. Por exemplo, Catarina que o Flávio gosta, ele é uma mistura de três pessoas que conhecem. Tudo isso trabalha na ramo de saúde. Um trabalha como enfermeira e dois deles trabalham como paramédicos na INEM, certo? Oh, uau! E então, e coisa que faz naquela história lá, traz informação que um enfermeiro está a ler aquela história lá e está a falar, é isso que acontece. Para um chiganês não fala, estou com uma ideia crazy, como é que é este procedimento? Eu explico a história de um vírus que mata as pessoas em questão de horas, não sei o que mais. Agora, como é que tu procederias se chegasse alguém com uma mordida no braço e que foi coisa? Então é uma laceração embate-se, aponta tudo. Ok, nós teríamos de fazer isto, teríamos de fazer aquilo. E eu disse, ok, onde é que tu trabalhas? Eu trabalho na Amadora Sintra. Vou fazer uma Amadora Sintra. Como é que é? Da entrada da urgência até chegar ao bloco operatório. Bem, tens um corredor, depois tens o elevador, depois do elevador tens X quartos. Explicam tudo que usa um bata criar aquele cenário na minha cabeça para me conseguir dirigir. Depois eu falo, ok, como é que é o teu horário fixado? Nós temos uma coordenadora e ela é que faz a nossa escala e conforme a escala é que ele faz. Ou que a Catarina está chegando na dia -1, que se a coordenadora está a falar, estás no turno da noite, quando o Sérgio voltar, trocas-me depois o Sérgio, que também tens de fazer mais umas quantas horas. Tudo que ele é inspirado na rotina real. Mesmo coisa com o Júlio, por exemplo. Tem um primo que ele é hospedeiro de bordo. Não. Ele é hospedeiro de bordo e tem um colega meu que ele é piloto. Me perguntou, é possível isto acontecer num avião? E esse falou, se o voo não estiver muito cheio, sim, é possível acontecer. Eu, pronto, já sei como fazer. O Júlio é uma pessoa desprezível, que é uma mistura de pessoas que enconche, que te desprezava, que hoje em dia que até importa mais, que impõe tudo que ele é num único personagem. E tive um feedback excelente de um amigo meu, Yasmin. Olha, que também conheço alguns Júlios. Exato. Nem é tempo de estudar. Exato. Mas... E essa minha amiga Yasmin é falou, nunca curto de história. Eu, como que curto história? Nunca curto história, tipo, nunca sabe, nunca curto. Ele disse, como está mal escrito? Não, o personagem não te dá um nojo. Eu disse, então história também é escrito, para um personagem é suposto meter um nojo. É suposto ser perdão a expressão, um merda de pessoa. É suposto. Então foi tipo, ok, escroto, cool, é aquela incrível. Escroto. Mas é fixe para aquilo até... Júlio é um escroto, a sério. Mas tem que machucar Júlio. Não, tem que valer. Porque tem uma maneira, em no way, que você estava a torcer para a vida de Júlio da certo. Aquela, exatamente. Aquela não é que essa história tem mesmo... tem pepa. Simone e Sandro, tive pessoas que escrevem história. Por exemplo, Luena, que estava te ajudando a corrigir inicialmente que é de história. Vou te ler tudo a história de Eduardo, certo? Que essa história é só através de mensagem. Acho que sim. É de que é primeiro. Ela foi very... Não tinha aquilo lá no Google Drive e essa auto comentava adora que essa daquele tipo de feedback se a Ana está dando sempre, que é eu falei, esta última frase quase me fez chorar. Very chilling. My God. Um colega meu que me partilha livro com ele, eu falei, ok, então comecei a ler e depois era o feedback. Uma semana depois eu falei, eu leio, eu falei, comecei a ler de uma caçachinha de história. Disse, ok, se vou dar mais um tempo, então, obrigado pelo feedback. Da 2, 3 dias, foi, I take back what I said. Eu falei, então, o que acontece? Não, estava só naquele primeiro capítulo ainda, pensa que a história era um ghetto story, mas já entendi o que você fazia antologia. Que foi antologia, right. Gosto que você entende história, então terá o feedback amanhã. Eu termino o livro na 3 dias. E é bem
fala, tipo, yo, what the fuck did you do to this character on this story? Like, I was rooting for this. They're like, yo. Oh, God, no. Not everybody lives. Claro. Não, mas é fixe, que ela quem gosta de escrever, não gosta de escrever para evocar emoção, evoca feedback. Por isso, não passa mais tempo, entrevista pessoas que lê livro, que é pouco tipo, yo, qual é o personagem favorito? E você apanha, tipo, personagens diferentes, certo? Por exemplo, coisa que eu vou falar sobre tem nomes que você reconhece. Para mim, na 2017, começa a Graham Talks, que começa um vlog para conta o processo, vlog semanal, toda segunda-feira, de 7 horas, a fazer um vlog, explica, ei, começa a escrever um livro, querer terminar. E faz religiosamente durante 80 e poucos episódios, quase 2 anos. E termina o livro na 2018. Só gosto de saber lançando. Mas durante que esse vlog, para mim, Ana é um Potterhead gigantesco que adora Harry Potter. É ele que apresenta Harry Potter e começa a te apaixonar pelo mundo do Harry Potter, para ele. E Ana Flama, J.K. Rowling tinha um blog que virou um site que é Potterhead, Pottermore, que ele te partilha background de pequenos personagens. Aquela coisa fica na cabeça. E depois, como vai traz de informação, vai traz de informação de que Tolkien escreve Lord of the Rings. Então, Lord of the Rings começa como uma coluna semanal ou mensal, ok? De Hobbit, que é a história de Bilbo Baggins. E depois, o de background de personagens foi criado através de feedback de leitores. Aquela coisa fica na cabeça, sabe? Num daqueles live, já imaginaram se vocês tivessem a seguir J.K. Rowling a escrever o livro dela e ela a fazer um blog, e vocês são fãs e estão a interagir com ela, e ela imortaliza-vos, ela vos imortaliza, aliás, no livro, como personagens. Por isso, eu também sei uma história que te conectava a X personagem, que é a linha vermelha. E eu falei, quem tiver a ver o vlog, quase ninguém tinha, era 5, 10 pessoas, tinha uns 12 ou 13 que era religioso, mas espetacular, quem tem que fazer uma versão física, assina para entregar-se na mão. Que eu falei, quem tiver a ver isto e quiser entrar na minha história, escrevam no comentário o vosso nome e digam que querem entrar, que eu ponho-vos na história. Então foi Sams, foi Ana, foi Samira Vera Cruz e foi um colega meu de Portugal, Paulo. Então foi tipo, ok. Me pega naquele personagem e falei, tipo, quem tu queres ser? Paulo goza comigo. Eu falei, põe-me um talhante. Ok, portanto, trabalha na talho. Samira falou assim, mim querer mora em cima um badass. Ok. Então, Samira Mori nunca chega lá. Spoiler! Sorry. Nunca chega na Sorry. Samira. Nunca se confirma nada. Mas então, escreve que história e põe que história tudo de graça na minha Gumroad. Certo? Então, a única coisa que eu queria fazer com o livro é que eu queria vender livro digital ou na Amazon, ou fazer na Gumroad ou outra plataforma que vende por 5, 10 dólares, certo? Entre lá. E eu queria fazer várias versões. Para a mim sabe, mas a mim Walter, com 15, 16 anos, não lembra praticamente nada. Tinha 2, 3 livros que tinha lido até aquela idade. E sabe, mas a juventude tem cada vez menos paciência para ler. Menos foco para ler. Então, a mim é um fã de freemium, certo? Vou criar produto ali, free trial. Vou curte, paga. Então, não sabia fazer um X versão de meu livro para distribuir. Então, nos últimos ano e meio, manda mais de 20 mails para editoras, ninguém respondeu. Cool, I'll do it myself, fuck it. Então, queria lança, para Mori, durante aquela altura de live, lança linha vermelha completo e Emília metade de história. Por isso, tem 2 histórias e meia de 8 de graça online há 5 anos online. Ninguém te liga, sem problema. Então, sabendo, se uma boa hoje, que a versão de livro que vou fazer, me que escreve, edita, corrige o texto, tinha alguém ajudando, corrige o texto, me que faz ilustração, design e layout. Tudo
que se ela é de meu, certo? Então, me queria lançar aquela versão que eu tenho, que é aquela versão premium, que é a versão mais cara, no assim. E queria lançar uma versão... Não, queria lançar uma versão mais barata do que ela, que é livro completo, mas só fundo branco, letra preta, ali livro. Imagina, e tenho metade do preço, você paga um que tem grafismo, que tem nada. Para aquela versão premium tem grafismo. E depois, a gente lança aquele que é 2 stories e meio que tem nele de graça já, tem 5 anos, não sabem fazer uma versão short de livro que então lança de graça. Ei, ali um texto de livro. É 2 stories e meio em 8. Não escreve, não se sabe se não escreve, compra, lê. Não curte de coisa que não lê, ali tudo livro. Paga 500 escuros, tem livro completo, ou paga 750, 800 escuros, $8, ali livro digital completo, 230 páginas, seja o que for. A mim já está claro, ministro, vale a pena. É 233 páginas, já tenho isso na cabeça. Com mais algumas coisas. Tenho uma pergunta, tem interesse em transformar num graphic novel? Graphic novel, tudo em histórias, dá para fazer qualquer formato, que é uma coisa que sabe. O problema é tempo. Para me pôr para 233 páginas, só texto. Já imagina quanto de conteúdo do graphic novel que está. Cada história é um livro. Cada história eu tinha que ser um livro. Não, cada capítulo Sim, por exemplo. Mas é 26 capítulos. E tem histórias que é one shot, que é, por exemplo, a história Júlio que é one shot, mas Eduardo é one shot, que ele de text message. Aquilo foi de coisa, foi inspiração também de Turucal, que é de história de Eduardo, que é uma história que é tudo contado por extrato de conversas telefónicas e SMS, para morar na Portugal, estava num trial de ex-primeiro-ministro José Sócrates. Hoje, na televisão, na telejornal, mostra, tipo, extratos de conversas. É tipo, that's interesting. Can I write a story? Eu falei, tipo, que era interessante. Eu consegui escrever uma história assim. Então, foi tipo, eu escrevi uma história que te acontece, tudo história te acontece na 45 minutos. Então, é só troca de mensagem entre 4 personagens. O personagem principal, ser pai, ser namorada, ser melhor amigo. Então, tudo que a história te acontece... e atendedor de urgência, de emergência. Então, que lá foi um exercício. Foi brinca porque a Ana, a família Santos, pronto. Foi aquela história mais difícil. História mais difícil de escrever. Não, é mais... Foi a última história que eu escrevi, foi mais difícil de criar conceito. O que você põe a cabeça num cenário de que lá, que engraçado, desculpa, não estou fazendo parênteses, por isso estou falando, guiando na conversa, senão. Quando a pandemia começa, em 2020, tinha de que as pessoas que escrevem livro, por exemplo, Cristiano vem falar comigo, Sam vem falar comigo, tipo, the fuck is happening? Que ele em cima do livro. Já tinha escrito cenários parecidos de coisas. Não, é mais exagero, mas pronto, E me entra cheio dentro de personagens e de mundo que cria, a ponto que houve um que tive que, por exemplo, Família Santos, corta 70% de coisa que sabe escrever porque sabe também para um caminho tipo too much black hole. Black hole. Então tive que cortar, mas fica mais interessante. Uma pessoa que foi minha consultor, Darius, estava a estudar medicina geral, agora é ser neurólogo. Foi tipo, I need help. Como que funciona febre, alucinação? Ele que dá tudo que é sintomas, então ajudando a escrever. Wait. Alucinação? Sim, o que tem febre, a temperatura chega perto de 40, você começa... Família Santos? Não, você fala de fisicamente, o que tem uma febre acima de 3x. Então é que esse processo de evolução de uma doença, de um vírus, se fosse assim qualquer. E lembra-me mostrar a história, foi tipo, vou dar volta ali 180 graus naquela história ali. What the hell did you do? Então, adoro aquele tipo de reação lá.
Minta detesta histórias previsíveis. Ana é a maior chata que até detesta olhar filho comigo para uma minta, hey, I know what's gonna happen, this is gonna happen, acontece assim. Então, por isso, me raramente então olha filmes de Hollywood, então prefiro sempre filme coreano, que nunca sei filme que tá terminando. yeah. Por exemplo, aquele personagem que eu vou falar, Júlio. Júlio foi um personagem que esse fim é aquele fim que bucre. Você lê aquele personagem tipo, e depois, tá acontece e depois tipo, Exato. Foi like, oh shit, no, not there. Então, muito curto. Tem uma outra história que também foi engraçada. Que é aquele, uma outra história que escreve para uma frustração com o Cal Verde. Escreve história, mostra um colega meu, acho que foi Sai que foi Sai que falou, tipo, sabe que a história ali, se percebe um ghetto love story, mas dá um volta, depois dá um outro volta, tipo, I like that shit, I like, guiar para, é só um típico love story, de repente, não, gosto tem que ali, tipo, coisa que acontece, de repente dá um outro twist, tipo, para mim, esse é meu fã, então gosta de escrever história que tem que olhar na minha cabeça assim um filme, tem que olhar que as cenas na cabeça, depois o problema é de escrever, por isso que demora tanto tempo. Tu é exatamente não é essa empolgação. Não, que ele é mico, tudo as coisas é assim. E é claro, te apoiar que é coisa que te envolver e que gostar pro. E que pessoas têm que valer depois. Sim, por exemplo, que semana ali, próxima semana, a gente lança vídeo de promoção de dia zero. Tá bom? Sabemos, trata, faz tudo, sobretudo coisa que está a fazer com artistas que está dava pseudo consultoria. Se trata aquele como se fosse um filme de Hollywood. Então, você vai fazer um trailer, me anuncia que livro você bem sai. Tem um site já preparado, o site está simples, o negócio é d0book.com. Tem só um timer e para subscrever. Vamos, minta adora tanto coisa que faz, que tem tantas histórias que quer conta dentro daquele mundo ali, que tá fala com o Buda sobre digital marketing, foi tipo, já sabe o que você faz. Não sabia lança um site onde não sabia alimenta quinzenalmente com blog sobre livros, tanto background de personagens que, por exemplo, o personagem que eu mais gosto, a Catarina, certo? Não sabendo dar 2, 3 parágrafos sobre quem é a Catarina, antes de tudo acontecer. Qual que é o seu background, qual é a idade, onde que está trabalhando, aquele. E depois, não sabendo, cria, não spoilers, mas cria histórias de 3, 4 parágrafos, uma página, que sabendo continua no segundo livro. I like this shit. Então, gosta de aquele conceito que Marvel faz, que é Cinematic Universe, séries, livros, jogos, tudo interconectado. A hora que é bem feito, você consegue tem seu conteúdo que você alimenta e depois, que ali é para morrer, aquele personagem ali, aquele personagem lá, aquele você lê por exemplo, se você lê Gossi, dentro de um ano, dentro de blog, dia zero, aquele personagem pode parecer como um side character, um personagem só que tem encontra com outro personagem no segundo livro, por exemplo. E depois tipo, por isso que ele é assim, sem um braço, sem whatever. Então curte daquele world building. Então adora world building. Já não entender que história, escreve história e sabe para cagar. Então esperamos assim, para mim é. História, até já para café, mas não queria saber mais de boa como artista, para não poder seguir as pessoas a saber como que é esse caminhado. História também é arte. Sim. História é arte. Sim, artista como é arte, sim. Escrever arte. Artista que escreve história. Ok, o que eu queria saber? É um arte. Sim, Mas não tem uma questão ali. Dizem-me, por favor. Que é tão pertinente. Hoje você considera a cabeça como um artista ou um designer? Nenhum nem outro. Criativo digital.
Yes! Me que te gosta, como artista, te funciona só com emoção. Você partilha boa emoção na boa peça, escrito, esculpido, pintado, seja o que for. Mas um designer te funciona com racionalidade. Forma segue a função. Me como designer de gráfico, motion designer, tudo tem que bater certo com as medidas, com aquele whatever. Me que é nenhum nem outro. Por isso que mais designer está aquele. Me é um criativo. Me usa qualquer ferramenta que te apareça na frente para pôr coisa que está ali dentro e ali dentro para fora. É uma coisa que está falando, que é, tem um livro que queria lançar próximo ano também, que está fala de your calling, o chamado como artista, como pessoa, certo? Me fazia tanto coisa que no 2016, 17 eu fico tipo, yo, what the fuck am I doing? Está desenhando, está fazendo aquela coisa que porque tudo queria. Depois houve um clique que foi coisa que te conecta tudo isso, coisa que te conecta as ilustrações, escrita, vídeo, animação, storytelling. Eu queria ser o melhor storyteller que me pode ser na qualquer making code. Se é ilustração, deixam ser o melhor ilustrador que me pode ser com um desenho, passar uma emoção, contar uma história, passar uma coisa que botou hoje, tipo, não queria saber mais, ou que ele, certo? Ou um livro, se uma salta falava, tipo, então conseguiu passar aquele personagem ali é um otário. Yes, awesome. Então conseguiu passar um personagem de aquele personagem ali é tipo um tadora, por favor, acabou matá-lo. Awesome, que ela é quem crê, que ela é quem é a minha intuição. Nem artista, nem designer, é um criativo. Põe um rótulo tão simples como um artista. Tu, quando vais para design, quase perdes sorry, estou oscilando português e inglês e crioulo. A hora que tu vai para design, quase que você perde credibilidade. É de que as coisas que, por exemplo, dois artistas que te adora, e que para o mundo de fora tem tua opinião, é Childish Gambino, Donald Glover, e Kanye West. Esses dois foi tipo, Gambino, por exemplo, Donald Glover, you're a writer, é um escritor de comédia, porque pode ser ator. Depois vai para a community, explode. Ou, é ator cómico, porque pode fazer stand-up comedy. Se stand-up comedy é amazing. Ou, é stand-up comedian, ator, porque pode ser rapper. Childish Gambino. Ou, é rapper, porque pode ser produtor de televisão. Atlanta. Yes. Acabou pôr num caixa tão pequeno como designer, como artista. Criativo é tipo, eu crio. Eu não sou criador só existe um, dependendo da crença. Então, criativo, eu utilizo as ferramentas que estão à minha volta e a inspiração que vem do éter, seja onde for. Faz sentido? Nice. Faz sentido? Eu não sei. Só para falar para os outros, já está na reta final, já está uma hora de live. Walter fala muito. Quem ter pergunta, pode te ajudar assim, senão não te perder comboio. À vontade. Yes. Enquanto isso, pode ter pergunta em mim. Tem outra pergunta na caixa de perguntas também. E aquela pergunta ali foi feita para Bad Lua Oli. Obrigada por essa pergunta. Fazer outro ali também, que curso que você faz e qual que foi a universidade. Nunca sabia nem esse curso existe ainda. Foi Design Gráfico e Multimédia nas Caldas da Rainha, em 2005 para 2008. 2005 para 2008, acho que sim. Faz tanto tempo, estou tão velho, já não sei. E acho que é melhor falar, vou para YouTube University. Que ela que dá mais impacto, sim. Aí é uma das coisas que eu fiz com tanta gente. Queres aprender o quê? Ok, link. A mim também, tudo coisa que eu sabe é YouTube. Então, YouTube University for Life. 80%. Yes. YouTube. YouTube. Nem sempre é YouTube, é Google. Google é o teu melhor amigo. Google, mas hoje a máquina está a fazer é mais simples. Mas nem sempre vídeo é YouTube.
Pronto. A controvérsia. Sim, exato. Buba é pelo amor de Deus. Ou é que ele é Não. Sempre Exato, é a está Escola falado Superior, exato. Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Oh, Yeah. ok. Não. Disse só Caldas. E ela também fica meio confuso ao que chega na Cabo Verde um exato. Tipo, amor de Deus, ok. Tem dois exatos. Tem escola Não. secundária Amor de Deus e Abílio Duarte. Não, é a Escola Superior de Arte e Design. Yeah. Yes, cool. Thank you, Anne. Mas tem mais uma pergunta ali de... Oh, e mais um criativo entra na chat. Eu tenho muitos criativos ali. Estou gostando de Vamos ser dizer. criativos. Isso é bom. Chuta. Chuta. Tem de Atrin Decor. Yes, acho que Mir está ao contrário. Ok. Qual que é o maior desafio que já você enfrenta ou boate sabe enfrenta na storytelling? Yeah, I like that question. Minha maior desafio é mim mesmo. Minha maior desafio é a minha estabilidade mental, emocional, minha motivação que mete derrota e substitui para disciplina e que te mata a minha paixão, que te mata a minha impulso de cria. Minha maior inimigo. Ponto final. Que é mim que te cria minhas desculpas, como é fácil me desculpa na cabeça, como estavas cansado porque estiveste a fazer isto, estavas estressado porque aconteceu isto, não vale a pena fazermos hoje. Depois um dia passa para 2 dias, passa para uma semana, passa para 3 meses, passa para um ano. E nunca mais fizeste, porque eu sou o meu maior inimigo. O meu maior desafio é sair desta barreira aqui que eu crio. É a razão pelo qual eu comecei, agora vou vir para português, quando o assunto vir a sério eu falo português. A razão pelo qual eu comecei aquela série de retratos com as frases, as mais recentes. Porque eu comecei estes para mim mesmo, só para mim mais ninguém. Tipo, eu comecei a desenhar estes aqui, com estas frases, tipo, I am enough, I'm not a failure. Para uma guerra de estabilidade mental, saúde mental, é fodido. É fodido quando tu queres criar e dizes só precisas de tempo. Só precisas de tempo. Estás ocupado com o trabalho. Queres criar, queres escrever, queres pintar. Só precisas de tempo. E depois tens tempo e ficas preso num loop, ou fico preso no loop, fala de mim, fico preso no loop de ok, estou com tempo, deixa-me ir escrever, mas tenho 2 filhos, deixa-me passar tempo com os filhos, temos de sair, mas eu devia estar a ser produtivo, a fazer dinheiro em vez de a fazer uma coisa a fazer dinheiro, em vez de estar a trabalhar para mim, porque isto não me dá dinheiro agora. Eu usei esta analogia numa conversa sobre 2 primos meus que sempre trabalharam juntos e agora estão de costas viradas um para o outro, que é primo A está com fome agora, precisa de comer agora, porque tem de dar de comer à família. Mas o primo B quer plantar uma árvore para daqui a 20 anos ter maçãs e vender e comer e poder sustentar a família. E então essas 2 coisas entram em conflito. É tu quereres criar, porque é a tua paixão, é aquela coisa que te a mim faz-me levar a esta altura, que é, chegamos em dezembro, a árvore de Natal está ali, está uma prenda, está 2 prendas, aquela situação de o que é que vem ali? Isso é quando eu estou a criar aquela situação tipo, o que é que vem aí? O que é que vem aí, certo? Mas depois eu estou preparado, significa que não há projetos a entrar, não há dinheiro a entrar, mas as contas vão chegar, é preciso pagar isto, é preciso comer, então entras num debate e numa guerra mental de crio para mim ou vou publicitar, estou aqui, preciso... Então entro num loop gigantesco que desculpa a expressão, é fodido de sair. E para sair é preciso muita ajuda externa, é preciso uma coisa que eu... é preciso uma coisa que eu dizia no final de cada um dos meus lives, precisamos ser bons uns para os outros, porque todos somos os outros para os outros. Mas é mais importante neste momento sermos bons para mim mesmo, para nós mesmos.
é preciso não criticar tanto. Tu precisas descansar, tu precisas de comer, tu precisas de passar tempo com os teus filhos, mas também tu precisas depois dás por ti, tipo, estressado, de merdas na cabeça e tudo está a acontecer. Porquê que eu estou assim? Depois paras e vais fazer aquela coisa que volta-te a ser uma criança de 5, 6 anos a desenhar e de repente tudo desaparece. Porquê que eu não faço isso mais vezes? Porquê? Porque cresceste. A vida tem um monte de responsabilidades que te estão a ancorar, que te estão a tirar paciência. E depois, obviamente, tem a ver com o meu passado, a ver com o passado da gente. Sempre vivi numa situação de precariedade fodida, e então a prospeção, a possibilidade de estar sem dinheiro entra em modo pânico. Yeah. Simplesmente pânico. E depois, com dois filhos, o pânico é multiplicado por 1000, percebes? Então, o meu maior desafio sou eu. É eu sair do meu lado ultra crítico, o meu lado cobrador, tipo, devia estar a trabalhar, não devia estar a fazer isto. Mas depois vou relaxar e depois vou jogar um jogo porque o jogo ajuda-me a liberar. Depois, tipo, não devia estar a jogar, devia estar a trabalhar. Devia estar a fazer dinheiro, devia estar a trabalhar, estar a perceber. E depois estou a trabalhar, estou a fazer a minha cena. Às vezes estás a prostituir o teu trabalho, ponto final, estás a prostituir o teu tempo e depois sentes-te, porra, porque é que eu estou a fazer isto? Estou a gastar muito tempo a fazer esta porcaria que eu não gosto por dinheiro, quando eu podia estar a fazer aquilo que eu gosto, que a minha coisa é tão mais fixe, mas a vida é este loop. Mas eu tenho de saber, ainda estou a aprender a sair deste loop. Yeah. É um equilíbrio que tem que entrar nele, mas entende perfeitamente. Me também se alguém cria souber como sair disto, ensinem-me, por favor. Eu não sei ainda. É constante. É um processo diário e constante. E é uma luta. Eu lembro de ver uma cena que é: eu faço arte para viver, eu não vivo para fazer arte. É uma coisa parecida. Não, eu faço dinheiro para poder criar. Eu não crio para fazer dinheiro. Interessante. Andaria de falar português também. Sorry. Isso é bom, que ela te mostra empatia, muito bom. Não, não está na compreensão de falar português, né? Então... Sorry, então Você entende perfeitamente. A minha, no caso, não está lida com ansiedade e depressão e não recebe ajuda médica para que ela pode chegar num estado que não consiga criar absolutamente nada. Que nunca estava num estado, nunca estava já num estado criativo, então tive mesmo que pedir ajuda médica, psiquiátrica. E que ela levou para um sentimento de se sufocar com o mesmo. Tipo, I need to put this out there. Naquela altura, sim, mas depois gosto de ser muito melhor. Sou tipo 80% melhor do que antes, pelo menos eu só consegui criar. E a única coisa que eu pensa era para buscar ajuda mais cedo. Para realmente encaixava o estado mental normal é que é aquele que me sabe na ele. Então, obviamente, tinha algo de errado no equilíbrio químico. Sorry, deixa eu só pôr aqui ali para mostrar. Está quase sem bateria. Yes. Então, me também é uma pessoa extremamente ansiosa. A minha primeiro filho e primeiro neto. Então... E depois de mim, que é o segundo filho, é 8 anos mais pequeno. Então, irmã mais velha. Foi o primeiro filho durante muito tempo de uma mãe que tive a minha adolescência. Então, cria com pressão e ansiedade é uma coisa que eu sou extremamente familiarizada. Minha irmã mais velha de 4. 4 rapazes. A minha irmã mais velha de 8. 8, bateste. Minha irmã mais nova tem quanto? 8 anos? Tem 8 anos. Yes. Não é fácil, não. Na colha esta criança minha filha, mas não. Oh, como eu entendo. Então, que esse que você está falando, só para falar, entende perfeitamente e é uma luta constante mesmo. E às vezes é aquela empatia de ser
criatividade, exige teu empatia. Empatia é sensibilidade. Sensibilidade é vulnerabilidade. E depois, o mundo que nós vivemos hoje com o capitalismo é cada recompensa que as coisas lá. Oh, yeah. Cada recompensa vulnerabilidade nem sensibilidade. É mais que tá... Okay, no, but okay. Agilidade. Yes, I guess. Yeah, Você tá por um outro caminho, mas I it's know. fine. It's okay, because o problema é que a mente que ainda pensar sempre na minha perspectiva. Mas a mim também é que ela às vezes é paralisante. Yes. Yeah. Paralisante, onde eu vou ficar num loop com boga por esse, mas ficar tempo. E às vezes não tem que a gente dizer drop, tipo, para poder avançar, porque senão ficar congelado não tem que dizer nada, né? Yes. E é angustiante. E que quem quer falar é que os métodos que eu acabo de falar ali é super eficazes. E nisso, só te dou só um coisa ali geral. Se nós chega numa altura que nós que só pode mesmo, que nós só íntima mentalmente, que só dá, nós busca ajuda médica. Mas é difícil, porque nem toda a gente tem a sensibilidade, a força ou o apoio dos que estão à volta para entender que está aí. Percebes? Porque se todos os que estão à volta não percebem o que é depressão, ansiedade, ataques de pânico, vão dizer tipo, não penses nisso, é só frescura. Se tu não tens a exatamente. Se tu não tens a força mental de aceitar que tu estás a passar por isso, tu vais dizer, não, eu não sou fraca para passar por isto. Eu não admito estar com depressão. Já ouvi uma pessoa dizer isso, eu não admito eu estar com depressão. Mas tipo, tu tens medo de aceitar que tu estás a passar por isto. É tipo, não é literalmente, mas tipo, os 12 passos de recuperação do alcoolismo, o primeiro passo é aceitar que tens uma doença. Esse é que é o primeiro passo, tens de aceitar, tipo, eu não estou bem. Aceitar que perdeste o controle do meio. Exato, mas ninguém quer aceitar isso, porque é meter um espelho à tua frente e ver aquele lado mais negro e aceitar que estás ali quando tu crias uma narrativa, não, eu tenho de ser perfeito, não, pretendo de... E depois, o que eu disse que é, tens de ter essa educação e sensibilidade para, algo não está bem. Percebes? Porque há pessoas que simplesmente aceitam, tipo, isto é normal, toda a gente passa por isso, toda a gente está assim tão normal. Não, eu não estou bem. Isto não é um padrão normal de raciocínio. E às vezes o problema é que o mundo nesse momento está tão doente. A mim está de todo alguém nessa terapia, sinceramente. Se o Bobá falar, tudo alguém só assim. Ninguém está como, tudo alguém só assim. Principalmente depois do trauma psicológico que nós passámos, que foi a pandemia. O mundo está mal. Tipo, e está... Não está mal, mas pronto. Coletivamente eu sinto que a humanidade está a passar por está a caminhar para o stress pós-traumático. Nós ainda estamos no stress. O stress simplesmente baixou, mas o trauma ainda está cá. Acho eu. Desculpa, mas nível de stress no Cabo Verde está on the peak, especialmente financeiro. Oh yeah! Por isso que eu saí. Ok. Bom. Não tem mesmo que bata avança para a reta final. Não só está tentando ser. Se não falar, muita fala. Não, a minha tática, mano, deve fazer um Walter 2.0. Pode-se à vontade, a hora que o retorna bem. Só te dizer. Os artistas que já costumam bem, pode-se à vontade para tornar bem. Se você quiser, torna bem. Claro que sim. Yes. The vibe is here. Yeah. I talk for days, so... De Cindy Garcia, arte. Qual foi a experiência na Cabo Verde com tudo arte? Como assim tudo arte? É alguém que está fazendo tudo na arte. Qual foi a minha experiência? Conflituosa. Conflituosa. Conflituosa, sim, porque
Cabo Verde tem um grande problema cultural e social e financeiro, que é não reconhece o valor dos artistas. Valor a nível financeiro, seja tipo, tens de pagar pela arte, se te cobram, paga, se te cobram, não queres pagar, também não pagues, mas não reclames, não mandes bocas, não regateis. E financeiro, porque o artista, por regra, vamos falar de 90%, não consegue viver da sua arte. Estou a dizer viver é tipo pagar renda, pagar os bens essenciais de viver. Não consegue viver, geralmente, e a nível de respeito, porque não é respeitado. Ponto. So queria falar an amazing Cape Verdean artist just joined the chat. Shauna Barbosa, thank you so much for coming. Award-winning writer, Cape Verdean poet, who awesome. actually knows Kendrick Lamar. That's awesome. Kendrick Lamar, eu costuma write a review for her book. Shauna Barbosa is in the chat. Oh, that is impressive. Okay, so I'm going to fly back and ciao, Shauna. Now it's Walter. But thank you for coming. I miss you so much. That's impressive. Okay. As F. Yes, go follow her too. She's I fantastic. will. Like, se poemas de arrepiar a sério. Ok, cool. Eu não sei escrever poemas, eu não consigo. Minha mente não vai para lá. Já tentei, minha mente não vai para lá. Mas, a sério, se poemas é outro nível. É que aqueles poemas assim, que é só Não, ele é um poeta storyteller. Então, acho que você gosta de show. Para de tudo, se poemas é mesmo stories. So, I'm just saying, your poems are like storytelling. They're stories written in poetry, and it's so gorgeous. I just love her poems so much. Awesome. She's one of my favorite. I think the favorite poet. I cannot even say. Mídia tenta, nunca te consigo escrever poemas. Nunca te consigo rima. Mas você conseguiu ler, então aquela que tem. Não, sim, claro. Ok. Ai, não sou. Eu tive coisa ali que Alberto falou que acha foi muito interessante. Alberto Fortes lá. Se Majan Flor nos terra se reúne tudo condições para dar depressão. Sim. É mais que eu sou ali na Cabo Verde. Yeah, mas mentira não é. Bom, já estamos na reta final. Então, eu gostaria de saber, tem algum, para além disto, trabalho de história, storytelling, tem alguma animação que eu vou fazer que por favor, assim, foi especial? Não animação de história, mas uma que a experiência que curti mais foi na 2014, começa a fazer uns animated images que saca online de jogos que te curte, e a minha nerd of the me nerd, me adora jogos, e dos jogos que mais antigo que a gente joga é Magic the Gathering, e a gente segue lore, histórias de Magic para a montadora, que é o world building, certo? E a gente segue um canal, a seguir naquela altura um canal de Magic que faz só que lá, explica histórias de cartas, de mundos, de para mostrar que aquele personagem assim que está retratado na coisa. E então, num vídeo, a Flamengo queria fazer umas animações e que sabia como que está a fazer. E me mandou mensagem na YouTube, na altura que o YouTube tinha mensagem de canal para canal, e falei, I'm doing this, mostrar coisa que faz, I would love to collaborate with you. E então começa uma pequena colaboração que dura, o último que faz foi 2022, ou coisa parecida, 21, que 2015, que começa, foi aquela que curtiu, como se esse vídeo tem 20 mil, 100 e tal mil visualizações, e tem lá alguns dinhas animação, em cima daquele que me põe de lobisomem, etc.
Wizards of the Coast é a empresa que te lança Magic the Gathering. E então, que ela, é espetacular para mim. Só fazer parte daquela comunidade de nerds. E, I did this. Não fazer aquele para aquele canal, que é oficial, nada, mas é espetacular para mim. Foi Mico Jeff, começa a falar mais e foi fixe, aquela conexão de depois, hoje, ou seja, você siga alguém tanto ano, hoje está nesse canal, consome esse conteúdo e de repente você num chat fala com ele, discute Magic, discute arte e depois ele te pediu para fazer aquele depois, that's awesome. Aquela foi um texto mais curto, principalmente num story em específico dentro de Magic, que ele fazia um collab com mais 3 ou 4 canais de Magic, quinta seguidas e esse dá voz para personagens que animam, coisas mínimo, mas aquele storytelling se tudo lá, que ela foi espetacular. Very good. Yeah, é uma sensação tipo cozinha surreal, hora que as pessoas que você considera os masters, os amigos. I know. Yeah, foi aquele que ele reação logo em sai, aires, foi tipo, yo, you are real. É aquele que a gente gosta de tocar. Obrigado. Mas não consegui nem rir direito. Próximo live, I'm sorry. Essa nem mostra, por mais ser mesmo horrível. Sem problema. Já tive sim. Eu já tive que ali, uns meses atrás, agora aquele outro ali, resolvi. Hi, I'm here. Não tá dizendo a ninguém. Cada desejo a ninguém, realmente. Yeah, horrível. Quer dizer, Esse traumatizado. Sim. Esse traumatizado. Mas vou querer fazer aquela pergunta que sempre está a fazer tudo pessoas. Bom, Walter, eu não queria perguntar. Qual que é o Artist Way? Yeah, Artist Way. O Artist Way é manter aquela curiosidade e paixão de infância. Mantê-la sempre aberta. Sempre ligada, sempre viva, que é tipo aquele fascínio, como estávamos a falar, de seguir um artista porque a arte é espetacular e tipo, quero chegar aí. Ver um filme e ficar tipo, quero fazer isto, como é que eu faço isto? Ver um desenho animado e um mundo inteiro abre-se na tua cabeça só tipo porque viste um trailer só. É manter esse fascínio e essa paixão e esse olhar curiosíssimo de criança. Acho que esse é o meu Artist Way. Nice. Very, very important. Yes, forever young. Mente sim. Mentalmente. Fisicamente. Exatamente. Exatamente. Então concorda muito, muito mesmo. Que ele é exatamente aquele que aquela que ainda tenta também manter aquele infante, aquele the childlike wonder. Yes. Manter e que deixa ser desviado só por coisas think big. Às vezes é naquele que buta faz sem consciência de preço, é aquele que buta faz mas sim, que sai sem esforço, Exato. Thank you. A minhas palavras Não, vai ser desgado. não está desgado, exato. Eu estou sendo naturalmente, me com um chão na barbosa. Champara. Ok, cool. Bom, Walter, muito obrigado por estar ali, nós compartilhamos toda essa experiência de vossa. Yes! Na mergulhar na Bolívia e na história. Eu espero que também mergulhes, né? Não é só Simone, espero que tu mergulhes. Me mergulho mais daqui na água, por lá no oceano. Não gostas de ler, né? Não gostas de ler, já podes dizer, normal. Também não... Mim que gostar de ler, esse é um facto, sim, mas não está ali.
talenteiro, mas sou com Técnicos. objetivo. É talentoso Não faz, não faz mal, técnicos. porque é uma. Ele- Desculpa estar a ele- esticar. É uma das coisas que quero fazer, que é a ver se até março, abril, eu consigo gravar a versão em áudio do meu livro. Eu mesmo a ler o livro. Porque é o que eu mais consumo. Yes! Eu mais consumo é podcast e audiobooks, então eu quero fazer uma versão minha. Ele Tentei é com o Buda, só que não perfeito estava para mim. lá. Yeah. Espero bem que A sim. minha Espero que consiga. única razão que não acaba de ler é para mim a minha hora que só tá pinta é só podcast com Yeah, audiobook. exato. Bem. Então eu quero fazer isso, que é para. Yes! Já não gana que espera, mas que eu espero. Eu espero conseguir, né? Já tenho tudo planeado, agora falta executar. Acho que da Serba tinha vozes diferentes. Por acaso, a minha está fazendo trabalhos de voice-over. Para e isso, também. eu sei que estamos a fechar, mas para isso eu tenho um outro projeto que eu já comecei, estou a produzir, que só para o ano, só daqui a um ano para aí é que deve estar feito, que como depende de muita gente, dependeu de muita gente de gravar, grandes participações, o Paulo estava aí, a Ana deu voz, a Sams deu voz, o Jape deu voz, o que mais? O Cristiano deu voz, o Buda deu voz. Fazia Edson, a mim então já Não tem nada a ver com isso. É uma história em Cabo Verde, em crioulo, não tem nada a ver com zombies. É uma história que eu criei, inspirada no folclore cabo-verdiano, e que, se Deus quiser, próximo ano, porque eu estou com algumas dificuldades, porque eu, como vim para Portugal, vim para aqui, perdi uns quantos ficheiros, então estou a tentar recuperar. Basicamente uma radionovela que eu quero fazer. Que eu quero fazer, não, que eu escrevi e já foi 90% gravado, faltam umas quantas vozes. Mas é bom saber, depois eu vou chatear que eu preciso de vozes para mais projetos. Yes, yeah. Depois não fala, tem um podcast que me está fazendo voz na português. Ele é traduzido para inglês, Kinyarwanda, francês e português. E me está fazendo dubbing e voice-over. Tens de partilhar isso, eu quero ver isso. Quero ouvir, aliás. Depois então mandou. É um podcast super, super, super interessante. É que para mandar participar. Não, vontade. Mas se manda, você participar, não estou viva ele na mesma, foi super interessante. Manda que eu consigo. Yes, fica tão contente quando eu sempre que eu trabalho para mais like. E depois é só também para Season 2, que já escuta tão. Share. Send it my way. I want to listen. Yes. You're gonna love it. Não, porque eu quero. Ok, cool. Desculpa, outra vez, se não me fecharem, eu vou continuar. Depois falamos. Yes, não pode fazer um 2.0. É só bye. dizer. Está-se bem. Thank you. Muito obrigado pelo. Yes, sorry. Antes não vai, Sim. eu gostava de deixar muito mensagem. Oh, yeah. Para motivar quem quer ser ilustrador, animador ou criativo, né? Isso aí é uma coisa que eu tenho num livro que eu quero lançar próximo ano, e que é aquilo que eu já disse a várias pessoas, que é segue o teu caminho, segue a tua paixão. O mundo vai dizer que não, os teus pais vão dizer isto não é viável, mas 1000 vezes correres um caminho que depois foi duro, mas chegaste no fim, mas foste tu que escolheste o caminho, do que seguir um caminho que alguém disse, escolheu por ti, e que vais estar a odiar a cada passo que vais dar, não vais te esforçar como tens de esforçar, e depois quando as porcarias derem errado vais culpar outros, e quando fazes o que tu queres, quando erras, simplesmente tens de aceitar os teus erros e melhorar. Segue a tua paixão, simplesmente. Ignora o que os outros dizem. 100%. Yes. Tem só um comentário. Estou no livro, rapaz. Para isso, eu tenho um livro que vai sair. Deixa eu responder. Não, eu tive as contas. Eu tenho 13 livros entre contos de crianças e livros, parte 1, 2, 3 livros que já esbocei, fiz o esqueleto, há uns que já estão desenhados, que nunca saíram. Tenho para aí 13. Outra vez, se eu lançar um por ano, vou demorar os próximos 13 anos a lançar um livro por ano.
Nice. Espero eu! Cool. Vamos ver grande cena, pô. Explica uma coisa, eu tenho um livro para isso. Não. Então deseja querer ser como o Walter do futuro, não como o Walter agora, porque o Walter agora ainda não lançou nada. O Walter Do futuro, agora quando só tiver tá no lançado passo tudo, não de para agora. ser, Ah, ok? sim, o Walter está a Faz, avançar para isso, mas ainda não lancei. Mas Mas vou temos toda que... fazer aquele possível, né? Ah, sim, Fica sentado sim. à espera, editores bem para o Não. Eu, Vamos lá. próximo ano vou lançar o meu site em que, outra vez, vocês não me calam, eu vou continuar. Em que eu tenho pequenas histórias que, eu esqueci-me do nome dele, o Savage Detector foi uma das pessoas que mais me motivou, que ele disse, porquê que tu não estás a lançar esta história? Fernando Então, Muniz. Fernando, o Fernando é uma das pessoas mais críticas que eu dou. Tipo, eu escrevi um texto de 10 páginas e nós passámos 2 horas ao telefone a falar sobre as implicações do texto. Então, eu vou e quero lançar versões, eu a ler os pequenos contos, às vezes são histórias de 1 página, 3 páginas, 10, e depois ilustrá-los e fazer pequenas animações como aquelas que eu fiz para em Magic the Gathering. Ou seja, quero lançar conteúdos destes ao longo dos anos, à medida que eles vêm, porque eu tenho um monte de pequenas histórias fora os livros, que eu simplesmente preciso pôr cá fora. Nice. Sou um criador compulsivo, vamos chamar assim. We like that. We like that. Falta organização. Vem, é um prato que vem com tudo. We try, Ok, meninos. Muito obrigada pela nossa presença. Obrigado pelo convite. Yes. Meus bem, meu seguidor Artist Way. Próxima semana não tem mais um Thought Talks. Yes. Meu seguidor Walter. Eu já ouvi esse trabalho. Yes. Eu já ouvi esse tutorial. Quem quiser Photoshop. Sim. Está lá tudo. Querem aprender Photoshop, está lá. Quem tem After Effects, está lá tudo. Exato. Falar bué, mas está lá. E esse live fica na página e depois também para a nossa playlist na YouTube. Depois de Avilano tem mais de 30 lives como esse, com muitas pessoas que foi mencionado ali. Yes. Então, vocês podem... Exato. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez. Espero não ter falado muito. Espero ter falado bem, pelo menos. Não fala direto. Aquilo é que te importa. Obrigado. Então, beijinhos, boa noite. Boa noite a todos.